Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou explicar como é que é feita a transferência de sinal entre a placa principal e a placa T-CON dos televisores LCD e LED. Conforme eu já expliquei num outro vídeo, nesses televisores a imagem é produzida quadro por quadro, ao invés de ser por linhas, como no televisor de tubo. Então os quadros são produzidos pela placa principal e transferidos para a placa T-CON numa certa velocidade. Pode ser 30 quadros por segundo, 60, 120, depende da TV. O normal é em torno de 60 quadros por segundo, mas tem TV que a transmissão de quadros é mais rápida. Claro, vai depender da qualidade do televisor. Os quadros são transferidos em forma de sinais digitais, de bits. Eles são feitos, a transferência é feita através desses pares de fios ou pares de trilhas. Nas placas, são pares de trilhas que saem da placa principal, através do conector. No conector nós temos pares de fios e na placa T-CON volta a ser pares de trilhas. Esses pares de fios ou trilhas recebem o nome de LVDS. LVDS é uma sigla em inglês que significa Low Voltage Differential Signaling, ou Signalizing. Não sei, em cada livro está de um jeito. Seria mais ou menos uma tradução a grosso modo para o português, sinais digitais em baixa tensão. Então qual que é a ideia? Cada par de fio desse tem duas tensões, uma tensão um pouquinho mais alta e uma tensão um pouquinho mais baixa, mas em geral as duas tensões são baixas. Como nesse exemplo aqui, eu tenho no fio positivo, tá vendo aqui, um fio é considerado positivo, o outro fio é considerado negativo. Na verdade, o fio positivo, ele é positivo em relação ao outro, e o negativo é negativo em relação ao outro. Significa que no fio positivo a tensão é maior do que no fio negativo, só isso. Então no fio positivo a tensão, por exemplo, nesse caso 1,5 V. No fio negativo é 1,3 volts. Então existe uma diferença de tensão que vai ser aplicada num pequeno resistor aqui, ó, um resistor SMD normalmente localizado na placa T-CON. Cada par de fio tem um resistor SMD ligado. Esse resistor vai extrair a diferença de potencial entre essas duas trilhas, que no caso vai dar 0,2. O que significa que o sinal digital nessas duas trilhas, ele vai ter o seu nível 0, o nível baixo, o nível 0 dele vai ser 0 volts, ou 1,3 volts, e o nível alto vai ser 0,2 volts a mais, que seria no caso 1,5 V. Então quer dizer que o sinal ele vai excursionar de 0 a 0,2 volts, ou seja, o nível baixo seria o 0 volt, a tensão mais baixa, e o nível alto seria 0,2 a mais. Olha que interessante. Então quer dizer que o sinal ele não precisa ir de 0 volt a 5 volt, por exemplo. Porque se o sinal for de 0 até 5, tem um caminho longo do 0 até os 5 volts. E nesse caminho pode haver, além de pegar interferências, atrapalhar o funcionamento do sinal, também é uma certa demora para o sinal ir do 0 para o 5. Agora, ir do 0 para o 0,2 ou de 1,3 para 1,5 é muito mais rápido. Então a ideia dessas trilhas aqui do LVDS, elas trabalharam com uma tensão diferente entre elas, em torno de 0,2, 0,3 volts por aí, de modo que o sinal ele excursiona bem rápido. Ou seja, a transferência de dados por essas trilhas é bem rápida e essas trilhas aqui são bastante imunes aos ruídos, ou seja, elas quase não são afetadas, praticamente não são afetadas por ruídos, porque a tensão é muito baixa e a variação é muito rápida. Então nós temos aqui sempre pares de trilhas. Cada par de trilha desse chama-se canal. Então eu pintei aqui cada canal de uma cor. Então aqui eu tenho um canal verde, um azul, um laranja, um branco e um amarelo. Só que os fios aqui, para diferenciar, o fio verde é o do positivo, o fio verde e preto é do negativo, o azul é positivo, o azul e preto é negativo e por aí vai, tá? Então nós temos aqui, o 1, 2, 3, 4 canais de dados e um clock. Sempre vai ter um clock, tá pessoal? Esses canais aqui são chamados tecnicamente de ODDs, ou ODD, ODD, né? ODD, que em inglês é odd. Então nós temos odd 0, odd 1, odd 2 e odd 3. Se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4 canais de transferência de dados, o clock, obviamente. O que são transferidos nesses 4 canais aqui? Os sinais RGB e o sincronismo da imagem também, tá? Como é que é a transferência? Quer dizer que o sinal R, o B e o G são transferidos assim? Não, na verdade eles são misturados. Uma parte do verde passa aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Uma parte do vermelho aqui, uma parte aqui, aqui, aqui. Uma parte do azul aqui, aqui, aqui. O sincronismo aqui, 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 aqui. Tá?
Ou seja, a transmissão é feita misturada, de tal modo que o C-Scaler que tem na placa Tcon, tem um scaler na placa Tcon, a gente vai explicar isso com mais detalhes mais para frente. Ele decodifica esse sinal e depois ele vai entregar isso para o display, conforme eu vou explicar numa outra aula. Então nessa aula o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o conector LVDS é feito por pares de fios, cada par é um canal. Cada canal transfere 2 bits de cada vez, porque são 2 fios, então um bit, outro bit, um bit, outro bit, um bit, outro bit, outro bit, outro bit, tá? E o clock sempre vai ter. Então, dependendo do tamanho da tela do televisor e da resolução da tela, o LVDS pode ser formado por 3 canais, ou seja, 3 fios ou 3 pares e mais o clock. Aqui tem 4. Quanto maior a resolução, mais canais vai ter. Aqui eu tenho um canal de 8 bits. 8 bits, 2, 4, 6, 8. O clock não conta como bit. O clock são sinais que sincronizam a transferência entre a placa principal e a placa Tcon, tá? Então aqui eu tenho um canal e aqui embaixo eu tenho outro, percebam. Esse canal principal de cima chama-se odd, como eu já falei para vocês. Aqui eles vêm indicados os terminais como RX, que é o resistorzinho aqui, RXO de odd, RXO 0 mais, que é o positivo, e o 0 menos. 1 mais, 1 menos, 2 mais, 2 menos, 3 mais, 3 menos. Basta você observar que se vai do 0 ao 3, quer dizer que são 4 canais. Se vai do 0 ao 2, são 2 canais. São 3 canais, aliás. Agora, algumas TVs tem mais canais. Tem 5 canais, por exemplo. Seriam 10 bits de cada vez a transferência. Aqui a transferência de dados seria 8 bits por vez, porque são 4 canais, cada canal é 2 bits, tá? Fora o clock. Só que existem 2 tipos de LVDS. Tem o LVDS single channel e tem o double channel. O single channel é quando existe apenas o canal principal, que é esse daqui, ó. E o double channel é quando existe outro canal igual, ó. Ele é chamado de EV ou even, até que seria igual em inglês, né? Igualar em inglês. Então nós temos aqui o E. É claro que nem sempre vão ter o odd aqui, o O e o E de even. Pode vir, por exemplo, RX A e B. Pode ser A e C. Não sei, esse padrão aí não... Isso aí não é uma coisa muito bem padronizada, isso pode variar de fabricante para fabricante, né? Mas você identifica facilmente por causa dos números aqui, ó, que vem na frente. O 0, 1, 2 e 3 e o clock, vem sempre a letra C, clock mais, clock menos, tá? Aqui é um double channel, tem um canal principal e o outro canal com os mesmos dados aqui embaixo. Qual é a vantagem de ter 2 canais? Transferência mais rápida de dados. Não quer dizer que vai ter 2 imagens transmitidas, 2 imagens diferentes transmitidas. Não, é a mesma imagem, transmitida aqui e aqui. Só que com uma transferência muito mais rápida, o televisor, quanto mais rápido ele transfere os dados entre a placa principal e a placa Tcon, melhora a qualidade da imagem no geral. Porque assim, a imagem ela tem muitos... dependendo do que você está assistindo, a imagem pode ter mais ou menos movimento. Então, nas imagens que tem muito movimento, os televisores que usam a transferência por double channel têm imagem de melhor qualidade do que os televisores que têm o single channel, tá? Isso também está relacionado com o tamanho da tela. Então, a quantidade de canais principais que a TV vai ter no LVDS, se é 3, 4 ou 5, e se é single ou double, depende de tamanho da tela e resolução máxima da tela, tá, pessoal? Então, em resumo, o LVDS pode ter um canal só com três pares, no caso seriam 6 bits de cada vez. Pode ter um canal só com 4 pares, seriam 8 bits, chama-se canal de 8 bits. Pode ter 5 pares, seria um canal de 10 bits. Então, 3 pares, canal de 6 bits. 4 pares, canal de 8 bits. 5 pares, canal de 10 bits. Sempre vai ter o clock aqui. Quando tem um canal só, é single channel. Quando tem 2, double channel. Como aqui está acontecendo nesse exemplo. Tá, pessoal? Sempre, cada canal vai ter uma trilha positiva, uma trilha negativa. E a diferença de potencial entre elas vai ser entre 0,2 e 0,3. Porque assim o sinal digital excursiona bem rápido.
E aí a transferência de dados entre a placa principal e a placa TCOM, que é a imagem propriamente dita, se dá muito mais rápida. Se você cortar uma trilha dessa, um canal, a imagem altera as cores, pode perder um pouquinho o sincronismo, tá? Tá, pessoal? Então, as trilhas aqui do canal tem que estar todas funcionando perfeitamente para você ter uma boa imagem com colorido perfeito, não cores alteradas. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida aí sobre isso aqui, pode perguntar aí nos comentários. A gente ainda vai detalhar melhor esse circuito aqui. É para você ter uma ideia inicial o que é o LVDS, o Low Voltage Differential Signaling, ou Low Voltage Differential Signalizing, tá? Cada livro vem escrito de um jeito, mas a grosso modo são sinais diferenciais em baixa tensão. Qual é a velocidade de transferência de dados por esses caminhos aqui? Em torno de... varia de televisão para televisão, mas aí pode ficar em torno de 200, 500, 600, 800, até na casa de gigabytes por segundo. Depende dos CIs envolvidos também na transmissão e na recepção. Tá, pessoal? Mas a velocidade é alta. Em geral é sempre acima de 100 megabits por segundo. Uma transferência muito rápida. O que se dá são bits de cada vez. Aqui 8 bits de cada vez nesse canal e 8 bits de cada vez nesse outro canal. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona. Os canais podem ter 6, 8, 10 bits, pode ser single ou double channel. Qual é a diferença quando tem mais bits ou mais channel? 2 channel ao invés de 1. 2 canais ao invés de 1. Transferência mais rápida de dados, o que resulta em imagem de melhor qualidade. É claro que os televisores de tela maior demandam transferência mais rápida, consequentemente mais canais e a transmissão por double channel. Beleza, pessoal? Então é isso. Inscrevam-se no canal para receberem as notificações. Se você gostou, por gentileza, dê um like. Se você não gostou, pode colocar um dislike aí. Mas eu sempre peço para ser educado nos comentários. Muita gente fala assim, mas não adianta. Adianta sim. Porque se o cara vier com grosseria, eu vou deletar o comentário. Você pode até criticar, mas seja educado também na crítica. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.